Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre lâminas de face paralela, tá? Essa aula está um pouco relacionada com a aula sobre dióptros planos. Então, se você ainda não assistiu a aula sobre dióptros, é muito importante que você assista para facilitar o entendimento do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai entender, qual que é o conceito? O que eu chamo de lâmina de face paralela? Esse conceito nada mais é do que uma associação de dióptros planos. Vamos pegar aqui esse conceito de dióptros e dar uma relembrada. Um dióptro é um meio homogêneo que permite a passagem da luz por ele. Então, quando eu falo que eu tenho lâminas de face paralelas, eu estou dizendo que eu tenho dióptros planos, ou seja, superfícies homogêneas que estão paralelas umas às outras. Então, eu encaixo essas superfícies sempre paralela uma à outra, tá? Geralmente, essas superfícies elas estão paralelas, tá? E além disso, pode ser que elas estejam coladas também uma na outra, bem juntas, sabe? Com uma divisão, com uma interface de separação bem próxima uma da outra, ok? Coloquei aqui no exemplo o esquema de lâmina mais comum que a gente trabalha, tá? Eu tenho aqui a lâmina 1, que é o meu meio 1, o meu meio 2 e o meu meio 3. O que eu entendo disso aqui? O índice de refração do meio 2, que é o N2, é maior do que o índice de refração do 1 e o 1 é igual ao 3, ou seja, o meio 1 e o meio 3 são os mesmos, tá? Eu tenho o mesmo meio aqui. Por que eu sei disso? Porque eles apresentam o mesmo índice de refração. Então, eu tenho o mesmo meio 1 e meio 3 são iguais. O meio 2 é que vai ser o meio diferente, tá? E que vai apresentar um índice de refração maior do que o índice de refração do meio 1 e do meio 3. Um exemplo que a gente tem, que vai ficar mais fácil vocês visualizarem o que eu estou falando. Se a gente pegar o ar, o vidro e o ar. Então, eu quero que você visualize a seguinte situação. Você tem aí na sua casa uma janela de vidro. Então, essa janela, ela permite que a luz passe por ela. A luz, ela sofre alguns desvios quando passa por ela, ok? A gente precisa entender que dependendo do vidro, se você estiver olhando através do vidro para dentro do seu quarto, pode ser que algumas das imagens fiquem um pouco distorcidas, tá? Exatamente porque esse vidro não é 100% homogêneo ou porque a gente tem esse desvio mesmo da luz. E esse desvio da luz, quando a luz sai do ar, passa para o vidro e volta para o ar, né, para dentro do seu quarto, a luz ela passa por um desvio e esse desvio pode provocar a alteração ou a nitidez da imagem que está sendo formada ali, tá bom? Então, eu tenho aqui um esquema de lâminas de face paralelas. O raciocínio é o mesmo, né? O meu índice do meio 2, que é o vidro, meu índice de refração do vidro, é maior do que o índice de refração do meio 1, que é o ar, e o meio 1 é igual ao igual ao meio 3, né? Que é ar também. Então, o índice de refração de 1 e 3 é igual. Quando eu tenho esse esquema de lâmina aqui, em que o N2 é maior do que o N1, que é igual ao N3, a gente fala que a gente tem um desvio que é lateral. Como assim? Quando a luz passa de um meio para o outro, ela sofre um desvio lateral, não é um desvio angular, ela não se desvia de acordo com o ângulo. A ideia é que se ela tinha que ter essa trajetória, ela desvia e acaba indo um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda, tá? Ela tem um desvio lateral. Então, vamos entender aqui, eu já coloquei que R e R' são paralelos, vamos entender quem são R e quem é R'. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou chamar de R o meu raio que está incidindo, meu raio incidente R, ok? Esse raio, ele incide aqui, né, na interface de separação do vidro com o ar, formando um ângulo I, que é o meu ângulo de incidência. O que eu sei? Para eu traçar o meu raio refratado aqui, eu preciso de traçar a minha normal. Então, esse pontilhado aqui é a minha normal.
O que a gente também já sabe? Que o índice de refração do meio 2, que é o vidro, é maior do que o índice de refração do meio 1, que é o ar. Então, eu estou saindo aqui, né, de um meio de índice de refração menor e estou passando por um meio de índice de refração maior. Quando isso acontece, a tendência é que o meu raio refratado se aproxime da normal. Então, ele vai se aproximar da normal aqui, ó. Aproximou da normal. Tem um ângulo aqui agora, que é o meu ângulo R, né? Que é o meu ângulo refratado. Então, eu tive uma aproximação da normal. Ok. O que eu preciso entender? Ficou um pouquinho torto aqui, né? Esse ângulo R é igual a esse ângulo R aqui. O que eu quero que vocês visualizem? Se a minha luz não tivesse passado por nenhum desvio, qual que seria a trajetória dela? Ó, naturalmente, ela teria que continuar nesse pontilhado aqui, ó. Ela teria que atingir esse meio aqui, né? E teria que sair aqui no ar, ó. Esse deveria ser a trajetória da luz, se ela não refratasse quando ela mudasse do ar para o vidro. Só que a gente sabe que o índice de refração do vidro é diferente do índice de refração do ar, então a luz ela vai sofrer o que a gente chama de desvio lateral. Então, ao invés dela seguir essa trajetória pontilhada, que deveria ser o que ela vai fazer, ela chegou aqui nesse ponto. Então, eu tracei uma nova normal aqui e agora eu vou traçar para onde o meu raio vai ir. Gente, o raio agora vai sair do índice de refração maior, que é o N2, e vai ir para o N3, que tem um índice de refração menor, né? O que a gente tem que lembrar? Que N3 é igual a N1. Então, ó, se eu estou saindo de um índice de refração maior e indo para um índice de refração menor, eu vou afastar da normal. Então, aqui, ó, vai afastar da normal. E aí, eu vou ter o meu raio final, que eu chamei de R', né? R era o raio que incidiu, R' é o raio que está saindo aqui. Esse ângulo é igual ao ângulo I, ok? Por que eu sei que o meu ângulo é igual? Porque o meu desvio é lateral, não é um desvio angular, tá? O que eu quero que vocês percebam? Esse R e R', eles são paralelos. Como assim? Esse pontilhado aqui é o meu R, é onde o meu raio R deveria ter incidido se ele não sofresse desvio. Como ele sofreu um desvio, ele parou aqui onde está R', ele veio para esse local aqui. Mas a trajetória do R é paralela à trajetória do R', que foi o meu raio refratado, tá? Isso é uma propriedade quando a gente está trabalhando com as lâminas de face paralelas. R e R' são sempre paralelos, ou seja, o seu raio incidente, ele é sempre paralelo ao seu raio refratado, tá? A trajetória deles deve ser paralela. Muito bem, esse ângulo de incidência aqui vai ser igual a esse ângulo de saída, por quê? Primeiro, porque os raios eles são paralelos e segundo, porque o meu desvio ele é lateral, não é um desvio angular. O meu raio refratado aqui é igual a esse outro raio R, ok? A gente pode até trabalhar um pouco com matemática, alternos internos, mas são triângulos que são semelhantes no fim das contas. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, para esse tipo de esquema aqui, a gente consegue validar a lei de Snell. O que a lei de Snell fala com relação à refração? Que N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno de θ2. Então, eu melhorei aqui para o nosso esquema, né, de lâmina de face paralela, que é o que a gente mais vai trabalhar. O meu índice de refração do ar, que foi onde eu tive o meu raio incidente, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o meu ângulo I aqui, que é igual aqui e aqui, né? No meio 1 e no meio 3 é o mesmo ângulo, I. É igual ao N do vidro, que é o meu N2, o meio 2 por onde a minha luz teve que passar, vezes o seno de R. Quem é R? R é o meu ângulo refratado, né? R é esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, que são iguais. Então, eu consigo, por meio dessa equação aqui, descobrir o N dos meios. Se eu não sei o N do ar ou o N do vidro, eu consigo descobrir.
O ângulo de incidência, o ângulo refratado, eu consigo descobrir por meio dessa equação da lei de Snell, tá? Ok, mas o que a gente observou e que eu frisei o tempo todo? Que a minha luz, ela sofreu um desvio lateral. Era para ela ter seguido essa trajetória aqui, que está de laranja, mas por causa da refração e pela associação que a gente tem aqui, né, de dióptros planos, que dá origem a lâminas de face paralelas, a minha luz, ela sofreu um desvio e acabou chegando aqui em R'. Então, eu quero que vocês consigam visualizar o que a gente tem aqui agora. A gente tem um desvio, olha. Eu tenho um desvio do ponto onde a luz chegou para onde ela deveria estar, né, da trajetória. E eu vou chamar de D aqui, ó. Esse de verde que eu fiz. É o desvio que a luz sofreu. Eu consigo calcular esse desvio? Consigo. Como que eu vou calcular esse desvio lateral? Esse desvio lateral, ele vai ser dado em função de E. Quem é esse E aqui? É a espessura. A espessura da onde? A espessura, no meu caso aqui, do vidro, olha. É essa distância aqui, né? Teoricamente, seria a largura do vidro. A gente chama de espessura, né? Qual a espessura do seu vidro? 0,5 milímetros, 2 centímetros, é a espessura, tá? E vezes o seno de I menos R. Pessoal, presta atenção. Não é o seno de I menos o seno de R. Eu quero o seno da diferença dos ângulos. Então, vamos visualizar comigo. Vamos imaginar que o meu I aqui, ele esteja valendo 40. E que o meu R, ele está valendo 25. Então, eu quero o seno de 40 menos 25. 40 menos 25 dá 15. Então, eu estou procurando o seno de 15, ok? É o seno da diferença dos ângulos. Então, é E que multiplica o seno da diferença do ângulo incidente menos o ângulo refratado, dividido pelo cosseno de R, cosseno do meu ângulo refratado aqui, ok? Então, a partir dessa relação, eu consigo calcular qual é o desvio lateral que a minha luz está sofrendo, ou seja, qual é essa distância aqui, ó? Quanto que ela vai se desviar de onde deveria estar sendo a trajetória dela, tá? Ah, para que eu preciso saber isso? Olha, você consegue aplicar isso aqui para você saber onde provável que você vai conseguir iluminar dentro de um ponto, onde a sua luz vai chegar ou não para você determinar o seu campo visual através de lâminas de face paralela. Ou então, eu quero colocar um vidro na porta do meu quarto que quem está do lado de fora não consegue ver quem está do lado de dentro, mas quem está do lado de dentro consegue ver quem está do lado de fora. Isso está relacionado à capacidade de refração do vidro. Tá? A quanto que ele consegue desviar a luz a ponto de quem está do lado de fora não conseguir ter a formação de uma imagem nítida de quem está do lado de dentro, ok? Então, a gente consegue aplicar esse conceito aqui em diversos exemplos do nosso dia a dia. E é muito importante que a gente tenha bem claro na nossa cabeça que todo esse raciocínio aqui parte da lei de Snell, parte do que a gente viu dos princípios de refração, né? Se eu tenho o índice de refração de um meio, o ângulo daquele meio, o índice de refração do outro meio, eu consigo achar qual vai ser o meu ângulo refratado, ou consigo achar qual é o meu ângulo incidente, tá? E lembrando que quando a gente trabalha com lâminas de face paralela, a gente sempre trabalha nesse esquema. O índice de refração do meio 2 tem que ser maior do que o do meio 1. E o meio 1 tem que ser o mesmo meio do que o 3. Não pode ter outro tipo de associação de lâminas? Pode ter outro tipo de associação de lâminas. Mas em vou falar 98 porque eu não gosto de número ímpar. Então, em 98% dos casos, a gente vai trabalhar nesse formato. Então, fica bem atento nas informações que o exercício vai te dar para você não se confundir em qual é o valor do índice de refração do meio 2 com o do meio 1. Lembra sempre que o meio 2 ele vai ter que ter um valor de refração maior do que o seu meio 1. E que o meio 1 é igual ao meio 3. Então, o seu exercício não vai te dar 3 valores de índice de refração. O seu exercício vai te dar 2. Um do meio 2 e o outro do meio 1, que consequentemente é o mesmo do 3.
ok? Pessoal, então é isso. O objetivo dessa aula era a gente falar um pouco sobre lâminas de face paralelas, né? Dessa associação de dióptros, dos desvios que a gente pode ter na trajetória da luz por causa dessa associação e de como a gente consegue calcular esse desvio e os ângulos envolvidos, ok? É isso, valeu, espero que vocês tenham curtido, até a próxima, tchau!